Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Gabriel Barbar Merrana, de Ciências, sétimo ano. E hoje nós vamos dar continuidade ao tema iniciado na aula anterior, que foi as características gerais e classificação dos seres vivos. Afinal, professor, como assim classificar? O que vem a ser a palavra classificar? O que quer dizer? Aonde se encaixa esse termo na ciência? Bom, a palavra classificar, ela está bem relacionada com os termos arranjar, agrupar, colocar em grupos ou mesmo distribuir, separar. Então, essa separação e essa distribuição, ela acontece de acordo com as semelhanças e as características que nós, seres vivos, temos em comuns uns com os outros. Imagina na nossa vida, no nosso cotidiano, aqui na escola, por exemplo, dentro do colégio, a gente tem alunos de diferentes idades. Então, é muito necessário a classificação, no caso dentro do colégio, por exemplo, é o grau de escolaridade. Conforme o grau de escolaridade, formam-se as turmas. No nosso dia a dia dentro de casa, a mesma coisa. Nós precisamos separar as roupas, por exemplo, separar camisetas das roupas íntimas, e dessa forma funciona com os seres vivos também. Para entender um pouco melhor sobre isso, vamos fazer uma prática. Então, eu estou aqui com o material que vocês trouxeram, né? Eu pedi para que cada grupo na aula anterior trouxesse uma caneca e, de preferência, que ela fosse composta por materiais ou uma constituição diferente. Então, vamos lá. Nós temos aqui uma caneca de plástico, uma caneca de metal, nós temos uma caneca de vidro, né? Uma xícara, e aqui nós temos um copo feito de bambu. Então, para classificar os seres vivos e também qualquer outros objetos, como por exemplo essas xícaras e canecas, nós temos que utilizar o que a gente chama de critérios. Então, um critério que a gente pode utilizar aqui é a composição da caneca. Por exemplo, essa caneca, como ela é composta por um material plástico, ela não pode estar no mesmo grupo dessa caneca, que é feita de metal. Assim como essa caneca de vidro, ela também não pode fazer parte nem da caneca de metal e nem da caneca de plástico. Um outro critério que nós podemos utilizar também para separar ou agrupar essas xícaras é, por exemplo, a cor. Então, essa caneca é branca, ela não pode fazer parte do mesmo grupo dessa caneca, que tem uma cor prateada. Então, dessa forma, a gente consegue entender como os seres vivos são classificados, né, e são distribuídos conforme suas características. Então, o que essa prática nos mostra? O que a gente pode entender através dessa prática? Primeira coisa é que a importância de valorizar os seres vivos, né, através da classificação, a importância de classificar os seres vivos e a importância também de usar critérios para agrupar esses seres vivos. E eu vou deixar aqui para vocês uma terceira reflexão que fica para vocês fazerem e estar postando lá no nosso ambiente online. A ciência que estuda essa classificação recebe o nome de taxonomia. E a palavra taxonomia pode ser dividida em outras duas palavras, na qual taxo significa arranjo e nomia significa nome. Então, é uma forma de arranjar ou de organizar esses nomes. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês de que a taxonomia ela é dividida em níveis, categorias ou mesmo os taxons, né? E, então, assim, a gente tem um exemplo do ser humano, né, o homem, que ele pertence ao reino animal, e ao filo dos cordados, que são animais que possuem notocorda, vocês vão ver mais adiante, e pertencem também à classe dos mamíferos, que são aqueles indivíduos que possuem mamas. Então são classificados conforme, né, conforme existe a presença de mamas nos organismos, eles ficam nesse mesmo grupo. A ordem dos primatas, a família dos hominídeos, gênero Homo, e por fim a espécie Homo sapiens. Vocês se organizaram na última aula em 5 grupos, na qual cada grupo ficou responsável por pesquisar um reino, dentro dos 5 reinos, né? E o grupo número 1, como vocês podem ver aqui, pesquisou o reino Monera, o grupo número 2, o reino Protista, em amarelo, o grupo número 3, o reino Fungi, o grupo número 4 pesquisou sobre o reino Plante, e o último grupo pesquisou sobre o reino Animalia. E a gente usou 2 critérios para estar classificando esses reinos, né? Um dos critérios foi o número de células, sendo uni- ou pluricelulares, e um outro critério que vocês colocaram foi o tipo de célula, né? Sendo células procariontes ou eucariontes. E também foi colocado alguns exemplos
de cada grupo, de cada reino. Por exemplo, então nós temos ali os protistas sendo os monera e os protistas sendo unicelulares, e os protistas e os fungos, né, do reino fungi, sendo unicelulares e também pluricelulares. E o reino plant e o reino animalia são animais apenas pluricelulares, como vocês podem observar aqui na tabela. E em relação ao tipo de célula, nós temos os seres procariontes e os eucariontes, né? Sendo que o reino monera são os únicos indivíduos que possuem células do tipo procariontes, né? Que são aquelas células mais primitivas, que não têm um núcleo bem definido, na qual o DNA fica disperso no citoplasma, como vocês viram no trimestre anterior. Alguns exemplos desses grupos são bactérias pertencentes ao reino monera, né? Protozoários, amebas e algumas algas também pertencentes ao reino fungi, ao reino protista, desculpa. O reino fungi são as leveduras, cogumelos e os bolores. E os musgos, as árvores e um outro exemplo que vocês colocaram, que é o milho, pertence ao reino plant. E dentro do reino animal nós temos aí alguns exemplares como minhocas, peixes, abelhas, entre muitos outros. Agora nós vamos aqui responder algumas questões que vocês mesmos elaboraram durante a semana e postaram lá no Classroom. Então, aqui eu selecionei 2 perguntas e vamos lá. Quem inventou o sistema de classificação dos seres vivos? Bom, o sistema de classificação dos seres vivos ele foi criado, né, por um sueco chamado Carl von Linné, ou a gente popularizou esse nome aqui no Brasil como Carlos Linneu. E a outra pergunta que vocês mesmos fizeram é o que é a nomenclatura binominal? Bom, essa pergunta eu vou dar uma informação para vocês, mas vai ficar uma reflexão para que vocês busquem durante a semana pesquisar o que realmente significa. Então, o Linneu publicou um livro chamado Systema Naturae, propondo uma classificação dos seres vivos baseada em algumas regras, né, ou algumas normas. Agora, o que é a nomenclatura binominal fica para vocês pesquisarem. Uma outra pergunta que vocês também formularam é o que é espécie. Essa pergunta fica também para que vocês tragam na próxima aula. E por que os vírus não estão encaixados, né, em nenhum desses 5 reinos. Então fica aí que vocês tragam a justificativa de o porquê que os vírus não estão em nenhum dos 5 reinos, né? Qual critério é utilizado para que a gente não tenha colocado os vírus, né, dentro dos 5 reinos. Para a próxima aula, vocês devem responder ao formulário que está disponível no Classroom, né, e aí nós vamos entrar em discussão sobre as orientações que eu deixei lá para vocês. Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado e até a próxima aula.